Ui! Olha, não bati no microfone dessa vez. Olá! Hoje eu peguei Master Ball e eu queria mostrar como você pode também. Esse é o meu estado atual da Ranked e eu tenho alguns decks meus aqui que eu queria recomendar. São decks que eu utilizei, obviamente. E eu queria mostrar pra vocês, dar uma ideia mais ou menos de como joga com eles. E no final eu queria mostrar minha partida de sucessão para mostrar pra vocês como é que é mais ou menos o nível de jogo. Nós temos o deck, clássico deck de Suicune. Ele aqui, o core dele, né? O core, no caso, é a carta que você quer que dê mais dano, né? No caso, é o Suicune, que pode dar até 140 de dano com todos os pokémons no banco preenchidos, ajudando com o Tien Pao. Que esse Tien Pao ele serve para dar aquele snipe no banco do oponente ou para você finalizar um pokémon que já foi danificado, ou para você dar aquele dano localizado num pokémon de vida baixa, ou para puxar ele eventualmente com esses sides que a gente tem aqui. Eu joguei um pouco com ele, eu tentei forçar ele um pouco justamente hoje, mas eu iniciei com esse banco todinho montado, mas é até um constrangedor assumir porque eu perdi essa partida, tá bom? Mas acreditem que ele funciona. Vocês podem ver vários outros vídeos aí mostrando como ele funciona. No caso, ele é um deck bastante antigo, né? Acredito que ele, desde a última atualização, mudou muito pouco. Acredito que a gente só adicionou a Dama do Centro Pokémon, também conhecido como PCL, Pokémon Center Lady, no lugar do que era uma Sabrina aqui, acredita? No caso, a Dama do Centro Pokémon tá forte agora justamente para evitar as estratégias de sono, que estão muito presentes no metagame atual. Eu cheguei até a pontuar, mas eu não fui muito longe disso não. Olha o tanto de carta que eu tenho, mesmo com os Suicunes comprando, olha o tanto de carta que o cara tem. Eu não gravei essa partida, não cheguei a gravar, só gravei a minha de sucessão, porque eu tava fora de casa, mas, né, obviamente, se eu pegasse uma copiadora aqui, eu podia copiar esse cara, mas acredito que se quiser ele conseguiu vencer essa partida. Acredito que ele estava nesse deck aí de Mega Altaria. Dá pra ver um Swablu aqui, eu acho. O próximo deck que eu tenho, né? O deck dos pintos, né? No caso, o core dele é o Blaziken, né? Que pode dar no máximo 120 de dano. Burn, que dá mais 20, então ele dá efetivamente 140, se o oponente não for imune, né? E aí, a minha versão que tem aqui é a do Castform, usa um Castform e um Ritmo. Todo o resto do deck é muito parecido com outros decks similares que a gente utiliza. No caso, ele usa somente terreno, porque eu só estou usando um Guest Form. Se você vai usar o mais Guest Form em vez do ritmo, vale a pena considerar mais uma arena aqui, né? Não é terreno, é arena. Vale a pena considerar mais uma arena aqui, por causa que o Guest Form dá burn também quando ele tem uma arena ativa no campo. No caso que eu joguei com ele hoje, eu joguei bastante com ele hoje. Olha Pokémon, a dama do centro Pokémon aqui. E eu venci bastante com ele hoje. Quando eu pensei em gravar minha partida de sucessão, até gravei uma com o Mega Blaziken, mas eu perdi muito ferrado. Inclusive, eu perdi para um deck. O core, pelo menos, está aqui num desses. Mas podem acreditar que ele é muito forte. Ele tem vários inícios fortes. Você pode começar com Castform, pode começar com Torte, pode começar com Ritmo. O Ritmo é muito bom se o seu oponente tem vários Pokémon também. Justo esse arquétipo de Sleep, né, tem muitos Pokémons frágeis. Então, o Eevee, que evolui para Espion, o próprio Igglybuff, que deixa em sono sem nenhuma energia. Outro deck que eu tenho aqui é o deck Core do Miraidon. No caso, a minha versão aqui utiliza a linha evolutiva do Magnemite, Magneton, Magnezone, somente o Magnezone, e é aquele no Mega Rising, né? Ascensão, Mega Ascensão. Eu utilizo 2 0 a hora. Ele te dá uma energia se você conseguir descer ele no primeiro turno, mas depois do primeiro turno ele é uma carta que meio que não vale a pena. Então você vê algumas outras versões desse deck, né? Sem o 0 a hora e considerando ou mais Magnezone, ou um Oricorio, ou até mesmo um Pichu. Então é muito importante pensar, né, qual estratégia funciona melhor com você. No caso, ele tem 2 Miraidon. E esses 2 Miraidon, quando eu olhava o pessoal montar no deck, eu achava muito estranho, porque eu acredito que a maioria das pessoas pensa, né? Esse Miraidon, no caso, é aquele que entra e ele puxa todas as energias elétricas para ele antes de atacar, né? Ele puxa todas as energias, no caso. Se for elétrica, dá mais dano com o golpe dele, que é aquele golpe que dá 20, mais 20 para cada energia elétrica. Precisa do mínimo de 3 energias. E se você tiver 3 energias elétricas, o mínimo que ele dá é 80, considerando que todas as energias são elétricas, tá? Aqui ele é um deck que eu tive bastante dificuldade com ele, mas eu ainda utilizei. Quando ele encaixa, ele é divertido. Tem uns prints aqui. Essa partida aqui, você pode pensar, pô, comecei com Miraidon. Lembra que eu falei sobre ter 2 Miraidon é um pouco estranho, eu achava estranho?
Pois é, mas é bastante necessário. Você pode ver, eu tenho um 0 a hora aqui embaixo. Esse 0 a hora eventualmente virou energia. Eu consegui pegar um 0 a hora. Essa Pokébola também virou um 0 a hora. Se essa Pokébola virou outro 0 a hora ou não, que não interessa. O que interessa é que eu depois chegou no jogo e eu tava nesse nível. Sim, virou outro 0 a hora, porque eu não desceria depois do primeiro turno. Aqui eu tava com 7 energias elétricas nesse Miraidon, o que significa que ele tava dando 160 de dano, 40, 20 para cada energia elétrica, mais 20 base. Ele tava dando 160 de dano. Eu finalizei esse Darkrai aqui. Eu fui derrotando todos os Pokémon dele. Eu acho que eu tô com 2 pontos aqui. Sim. Ele tinha um Riolo, eu finalizei o Riolo. Ele tinha outro Darkrai, eu finalizei o Darkrai. E eu finalizei esse outro Darkrai e encerrei o jogo. Então, né, pode ver, um dos meus Miraidon até chegou a morrer. Ele serviu basicamente para tancar, enquanto eu achava esse outro Miraidon e construía energia no meu banco. Eu só tenho um Professor Tudo no deck, não utilizei ele. Então, sim, dá para ganhar do Ultra Ball pro Master Ball tranquilo com esse deck. Esse deck aqui é um deck que, apesar de eu ter usado bem pouco, ele é bastante efetivo. Decks de psíquico, eles são muito flexíveis. Eu, pessoalmente, tento fugir de decks, por exemplo, né, o deck que tem Mega Altaria, e coloca o Darkrai, aí coloca o Greninja, e aí ele fica cheio de energias, aí quando você vai configurar, às vezes você vai mudar um item ou outro, e esse deck, ele configura a sua energia de uma forma que fica mudada lá, e aí você acaba indo pra partida sem querer. Então eu costumo evitar decks que misturam cartas que tem golpes de muitos tipos, mesmo que a habilidade seja boa. Uma partida hoje de Blaziken, sim, aquele deck que eu mostrei no começo, eu acredito que foi justo a partida de sucessão. Eu perdi para um Mega Altaria. Acredito que não tenha sido exatamente esse. Foi um Mega Altaria talvez com Darkrai. Mas o ponto é que o Mega Altaria, com todo o banco dele cheio, essa arena aqui deu um dano que finalizou meu Mega Blaziken. Acredito que ele tinha tomado dano dos Darkrai, né? Porque os Darkrai deixam com sono. Eu até utilizei Dama do Centro Pokémon para recuperar, mas esse dano ele vai acumulando. Existe um limite. Se o seu oponente consegue te deixar com sono mais de uma vez e você utilizou sua Pokémon Center Lady, já você está exposto, né? Não adianta. Esse é o deck de Lucario. Esse deck de Lucario aqui é uma versão. Na verdade, todos esses decks eu meio que são versões que eu pego do PokémonMeta.com e eu dou uma ajustada. No caso, aqui é um deck de Mega Lucario, ele usa o core dele é Mega Lucario, e ele usa como suporte um Solk e o Hitmonlee. O Hitmonlee bate 30 no banco, o Solk bate 30 no ativo do oponente. Aqui ele tem um X-Speed para recuar, mas nas vezes que eu joguei eu vou assumir que eu raramente utilizei isso aqui, tá bom? Talvez eu devesse ter utilizado mais, talvez eu tivesse encaixado mais com esse deck se eu tivesse utilizado mais esse X-Speed. O arquétipo do Mega Lucario ele é bastante interessante porque ele dá 90 de dano por 2 energias e ele dá, né, 140 de dano se você tem 3 energias. E aí você soma isso, né, a arena dele que dá mais 20 e a Corrina que dá mais 20 se o Pokémon inimigo for um EX. Então ele acumula muito dano. Então ele é sempre uma opção viável se você gosta de bater bastante e bater forte. Aqui, né, sempre tem a PCL, tem o Lucky Ice Pop, embora hoje, eu acredito que hoje o Lucky Ice Pop me deixou na mão, pra você ver. Hoje eu acho que na minha partida de sucessão, inclusive, dá pra ver um terror com o Lucky Ice Pop que acontece. Aqui era uma partida que eu tava jogando, né, aqui eu consigo demonstrar o potencial do Hitmonlee. No caso eu utilizei o Pokémon Center Lady para recuperar ele, e depois, né, eu utilizei o golpe dele para dar dano no Altaria do banco. Essa partida eu acho que eu ganhei, eu tenho quase certeza que eu ganhei essa partida. Bom, eu só não gravei ela, mas justamente porque esse Altaria tava com vida baixa, eu peguei depois, puxei com Cyrus aqui e venci essa partida. Venci do Maverick aqui, um japonês, então sim, esses decks vencem japoneses tranquilo. Temos o deck da lésbica futurista, né? É um meme, tá? O deck do é o Iron Valiant, né? O Iron Boulder e o Iron Crown. Acredito que seja chifres de ferro, rocha férrea e valentia férrea, o nome deles em português. Utiliza os itens aqui que dão boost para Pokémon futurista, uma capa, né? 2 Pokébolas. O resto é meio que conjunto de apoiadores que a gente sempre vê aqui. Tem duas copiadoras, 2 professores, uma Sabrina, um Cyrus e uma PCL, né? Aqui a gente tem as 2 arenas dele, porque é muito importante todos esses Pokémon aqui
apesar de ter essa coloração estranha, mas eles são Pokémon psíquicos. E essa arena, ela faz com que Pokémon psíquico tenha 2 a menos de custo para recuar. Então, esse aqui, só não esse aqui, voltam pro banco muito fácil. O que acontece? Se você desse 2 Valentia Férrea, pra quem não sabe, cada um que o golpe de Pokémon futurista custa 1 a menos de energia incluída. No caso, né, o nosso Chifres Férreos, né, Coroa Férrea, não sei. Se você tiver 2 Valentia Férrea, vai atacar de graça. Então isso é muito bom. Inclusive, né, eu já mostrei alguns prints sobre isso. Esse deck ele nem ia entrar. Ele é um deck que eu gosto de jogar com ele justamente porque ele é no EX. Por que tá EX, né? Agora que eu percebi, eu tenho que mudar o nome. Esse deck é um deck no EX, não tem EX nesse deck. Mas ele é muito bom. Apesar de ele não ter tanto dano assim, né? Ele não bate tanto quanto... Se bem que ele bate tanto quanto o Blaziken, né? Mas ele não bate tanto quanto o Lucario no potencial. Mas esse deck aqui, ele... Se você acumular o Rocha Férrea, você consegue por 2 energias dar 140 de dano. O que é basicamente o dano de um EX. Por 2 energias. Então é muito barato. Você só precisa ter sorte de puxar os 2 Valentia Férrea. Eu tenho alguns exemplos. Eu tirei alguns prints aqui. Porque esse daqui não ia entrar hoje nessa lista que eu vou fazer. Mas eu subi já pra Master, né? Não tenho mais risco de cair. Pra quem não sabe, né? Se você sobe pra Master, você não tem mais risco de cair no momento atual do jogo. Aí eu fui jogar, né? E olha aqui. Isso aqui provavelmente era um primeiro turno meu, mas era um segundo turno do jogo em si. Como já tinha 2 Valentia Férrea e não vale a pena colocar nos Chifres Férreos, eu desci a energia no Valentia Férrea do mesmo jeito e ficou por isso. Então esse aqui é um primeiro turno e eu macetei esse Pokémon dele. Esse Riolo morreu. São 10 de dano, mais 10 mais 20 para cada Pokémon que está no banco. E aí ele ainda é fraco contra Psíquico, então ele levou 70 de dano. Esse Riolo foi de base. E esse oponente ele concedeu. E olha só, o banco dele tá todo montado. Tem 2 Igglybuff, tem um Darkrai e ele concedeu. Então, esse deck ganha. Aqui foi uma... Sim, eu devo ter dado sorte na primeira partida. Eu vou jogar uma segunda. De fato, eu dei sorte na segunda também. Puxei 2 Valentia Férrea. Puxei um Chifre Férreo de novo. E eu fui construindo o Rocha Férrea no banco. E aí eu fui meio que protelando o jogo até o ponto que chegou, né? Aqui eu tinha 2 Rocha Férrea e eu meio que eu conseguia. Pra quem não sabe, o Magnezone aí do Mega Ascensão, acredito, ele faz com que tu tenha que jogar uma moeda pra dar dano nele, né? No caso, eu já tava com energia o bastante que eu conseguia utilizar a praça, o terreno peculiar. Esqueci o nome dele em português. Eu consegui utilizar o terreno pra recuar e trocar o Pokémon para não ser afetado por esse efeito. E aí eu venci essa partida. Ah tá, esse Magnezone sobreviveu. Ele ainda trouxe um Miraidon. Só que nesse ponto aqui, ó, eu já tava com o meu Rocha Férrea e eu já conseguia matar esse Miraidon na porrada. No caso, ele matou. Rocha Férrea meu, mas eu tinha outro no banco. Eu tinha energia para colocar e eu venci. Apareceu uma notificação. Enfim, finalmente o deck que eu utilizei na minha partida de promoção. Eu gosto bastante desse deck, mas ele pode ser um deck que ele não ganha tanto. Mas eu gosto dele porque ele tem o meu Pokémon favorito, que é o Absol. E eu gosto bastante também do Zoroark. E o Darkrai é sempre legal, né? As pessoas gostam muito dele. No caso, né? Ele aqui é um deck todo com Pokémon Dark. Ele é um deck focado em pouca energia. Embora o Darkrai demore 3 para atacar, né? Assim, o começo mais fraco dele é você começar com o Darkrai. Você idealmente não quer começar com o Darkrai. Mas às vezes acontece. E é para isso que a gente tem aí o Bombardier. Porque apesar de... Às vezes você começar com o Darkrai, o Bombardier, que é um Pokémon Dark, ele não tem muita utilidade atacando, mas a habilidade dele faz com que os Pokémon Dark recuem por um incolor a menos. E aí isso facilita bastante a vida do Darkrai para recuar, caso você comece com ele, e para trocar praticamente todos os outros. O único Pokémon que você idealmente não vai querer trocar é o Zoroark, porque você vai querer que ele morra em campo, porque ele não tem nenhuma utilidade no banco, e ele em campo, se o seu banco tá cheio, dá o máximo de dano que sua equipe pode dar num turno. Como sempre, né? Ele tem tudo necessário para rodar no meta atual. 2 professor, uma PCL, 2 copiadoras, Cyrus, Sabrina, Padrão. A arena que eu utilizo aqui é a trilha de escalada, trilha da montanha, que faz com que se você tenha menos de 3 cartas, você no final do seu turno você compra até 3 cartas. Então no seu próximo turno você vai ter 4 cartas. Não sei se vocês perceberam, mas em algumas que eu perdi aqui antes, né? Pode ver, os oponentes têm muita carta. Pra quem não sabe, as cartas que a gente tem na mão são recursos nossos no jogo. Se você tem 6 itens, não são treinadores, ou seja, não é carta de personagem, você tem 6 itens. E os 6 podem ser utilizados no seu turno, você usa os 6. A não ser que você tenha sido atingido pelo Xing Ling, né? Aí realmente não tem o que fazer. Mas cartas são um recurso bastante importante
Isso vai ficar bastante bem demonstrado na partida que eu joguei. Pode ver aqui, eu tava com um streak de 3. Vamos fazer uma análise aqui. Não tá com som, né? Mas foco aqui é analisar a partida. Joguei contra o Bebe, japonês. Bebe, quem é o pai do Bebe? Ó, pode ver, eu tava Waterborne 4, eu comecei, no caso. Então, eu comecei com o Zoroark, eu tava com o Bombardier e o Absol na mão. Ou seja, eu iniciei muito bem esse jogo. Mas esse jogo não foi um jogo fácil. Vocês podem olhar aqui embaixo que o vídeo dura 10 minutos, né? É uma partida longa, comparando com o TCG Pocket. Puxei uma Pokébola, primeiro turno. Puxei outro Zoroark, desci a pesquisa do professor. Veio Colé e a PCL. Eu pensei em descer o Zoroark, mas eu acho que eu não desci. Cliquei o Rock Helmet, né, o capacete rochoso. Ele começou com Suavo, usou a Pokébola. Esse é um Eevee, né? Esse Eevee quer virar um Espion, então eu já sei que o core dele é o Mega Altaria, está óbvio, mas o suporte dele é um Espion. Então ele provavelmente vai ter um Darkrai aí para me deixar com sono. No caso, ele atacou com Suavo, me deixou dormindo. Eu dormi, e assim dormindo eu fiquei. Aqui, né, eu desci o Darkrai para conseguir dar um daninho nele. E aí, aqui eu tive que tomar uma estratégia. Pode ver, foi um momento estratégico, pode ver que eu demorei um pouco aqui pra decidir. Decidi descer no Zoroark, usar Pokémon Center Lady. Por que eu decidi descer no Zoroark? Eu poderia ter descido no Darkrai e dado 20 de dano nesse Suabo. O que talvez fosse útil depois pra eu trazer com os Psydos desse Suabo e finalizar um possível Mega Altaria aqui. Porém, o que eu pensei, né? Se eu tivesse acordado desse sono, eu conseguiria, né, trazer esse Zoroark, fazer esse Zoroark evoluir, no outro turno daria dano. Porém, se eu evoluísse esse Zoroark agora, no próximo turno, esse Zoroark com certeza vai estar evoluído e eu conseguiria dar algum dano com ele. Então acredito que foi essa estratégia, fora que se ele atacasse o Zoroark, ele ia levar dano do capacete. Fora que eu não tinha o Zoroark na mão, né, então basicamente eu comprei uma carta do meu baralho pro meu jogo, o que significa que no próximo turno eu vou ter menos cartas para puxar, o que significa que no próximo turno provavelmente eu vou ter uma carta que eu vou precisar. As cartas na sua mão, as suas cartas no seu baralho são todos recursos, e você tem que pensar, é sempre uma chance estratégica, né? Estatística de você puxar algo que você quer. Tá pensando. Bora ver o que ele fez. Geração TikTok é fogo. Usou uma Mei, o que significa que ele vai evoluir esse Altaria. A Mei, né, ela puxa 2 cartas de Pokémon, e aí você devolve 2 cartas de Pokémon pro baralho. O que significa que ele tinha cartas que ele não precisava, ele tentou pegar um Altaria, pegou o Altaria. Olha só que maravilha. Ele evoluiu também o Espion, que significa que ele tinha 4 cartas de Pokémon na mão. Ele pode ter pego o Altaria e o Espion nessa Mei, o que significa que ele teve muita sorte. Só que só tinha o Espion no banco, que significa que o Altaria, que dá 40 de dano, mais 30 para cada carta, ele deu só 70 de dano. E como ele não é forte contra o Zoroark, o dano ficou dessa forma. Aqui eu desci a energia pro Absol, porque nunca sabe quando ele vai ser útil. Eu tentei, né, emplacar uma com esse Colé, mas ele só curou uma vez. E aí eu desci a telha da montanha, telha de escalada, dei o golpe, o Altaria pegou bastante dano aí, foi e a minha telha puxou 2 cartas, mais um capacete e o Psydos. Ele desceu mais um Eevee, para minha felicidade. E olha só, olha que bizarro essa carta desse picolé. Ele curou uma vez, ou seja, 20 de vida que ele recuperou. 2 vezes, 40 de vida. Aí esse picolé foi pro saco, mas ele curou 40 de vida. Ele curou basicamente quase metade do dano que eu dei nele. Ele curou quase metade do dano que eu dei nele. Porque não é possível exatamente metade. E ele desceu o Darkrai, para minha felicidade. Ele puxou o Espion. Esse Espion vai dar 40 de dano, mais 20 desse Darkrai. Pra quem não conhece o arquétipo do Darkrai, é que esse Darkrai, quando o seu Pokémon tá dormindo, ele dá 20 de dano. E esse 20 de dano vai independentemente da sua resistência. Independentemente se você é, se você não é, da habilidade que você tem. Esse 20 de dano vai, basta o seu Pokémon tá dormindo. Mais uma notificação aí, né? Eu vou ter que censurar depois. Desci de novo para o Absol. Desci Rock Helmet para o Absol, porque eu sabia que isso ia ser útil. Tive que finalizar o turno porque eu não conseguia fazer nada. O Zoroark estava dormindo. Ou seja, esperava que o Zoroark acordasse. Ele não acordou. Paciência. Mas esse 20 de dano, né? Ainda bem, isso foi aquele picolé que eu recuperei. Então, se eu não tivesse recuperado, o Zoroark estava morto. Importante pensar suas partidas. Se você perde muito, né? Talvez assistir suas partidas traga um insight muito bom pra você. Caso aqui desceu energia pro Altaria, atacou meu Zoroark, ele morreu, mas esse Espion dele tomou 20 de dano, 50 de vida. E aí o que eu fiz? Eu subi esse Absol, eu faço certeza. O que eu vou fazer com os outros dois? Aqui eu acho que eu fiz uma escolha estratégica. Eu desci essa energia. Não, foi pro Darkrai mesmo. Eu talvez esperasse atacar com esse Darkrai. Ele dá mais dano que o Absol, mas é por 3 energias, o Absol precisa só de 2. Eu utilizei o Absol aqui porque ele descarta uma carta
treinador do Pokémon. No caso, eu descartei os Cyrus, embora não tenha nada com dano no banco, era a única carta que eu tinha pra descartar, mas é uma ótima carta pra descartar. Então, se você não tem ideia do que seu oponente vai jogar, descartar os Cyrus ou uma Sabrina é sempre uma boa opção. Esse desgraçado puxou o Lucky Ice Pop. Eu quero ver se ele tinha esse Picolé na mão, ou se ele puxou na hora. Pera aí, rapidinho. É muito importante, né? Outra coisa, uma das coisas importantes, né, desse golpe do Absol é não só que você consegue descartar uma carta, como você consegue ver a mão do seu oponente, né? Isso é uma coisa que não fala, mas é algo que acontece. Então, bora ver se ele tava com esse picolé na mão. Tava. Então ele tava com esse picolé na mão. Ele tava com picolé, com Mega Altaria e mais um Darkrai, que eu acredito que ele vai já descer. Ele liberou um slot agora, ele pode descer esse Mega Darkrai a hora que ele quiser. Esse Mega Darkrai ele vai fazer uma das coisas mais roubadas agora. Você vai ver nesse jogo. Presta atenção, presta atenção. Foi aí que eu vi que uma moeda não tava do meu lado. Top 10 batalhas dos animes, hein, pessoal? Olha só. 120 de vida antes, né? Olha aí, ó. 140, 160, acertou 3 vezes já. 180, foi até 190. Já recuperou toda a vida desse Altaria. Esse Altaria estava com 120 de vida, né? E ele foi para 190, que é o full life desse Altaria. Olhando essa partida, eu fico acho até curioso que eu ganhei. Porque olha só, ele recuperou a vida desse Altaria inteira. E ele começou a utilizar a minha trilha. Nesse caso, eu recuperei, né? Finalmente a moeda foi pro meu lado. Eu evoluí esse Zoroark, porque eu nunca saberia quando eu ia precisar dele. Eu trouxe o Mega Zoroark, dei esse dano aí. Esse Swablu foi de arrasto. Então ele não desceu o Mega Darkrai agora. Ou não desceu o Darkrai agora pra dar dano. Olha só, ele vai descer na próxima. Então adeus Swablu. Um futuro Mega Altaria ao menos no mundo. Ó, aqui eu fiz uma escolha estratégica. O que acontece? Eu queria ver... Você pode olhar meus decks, a maioria tem um Cyrus e uma Sabrina. E aí eu fiquei pensando, tá, eu só não quero que ele tenha uma Sabrina, porque eu não quero que nenhum Pokémon meu seja forçado a recuar. Então eu tava olhando, tá, se ele tem uma Sabrina no deck dele, e ele não usou ainda, porque lembrando, né, eu não olhei esse turno, então ele podia ter puxado uma Sabrina, mas eu acho que ele não fez. Não, eu queria saber se ele não tinha 2 Cyrus, é isso. Porque você pode olhar aqui, o meu Absol tá com 150 de vida. Se ele tivesse outros Cyrus, né, eu ficava com Deus. Eu ia ficar dependendo do RNG, né, dos 50-50, se eu ia ficar dormindo ou não. Eles vão Pokébola, ele trouxe Darkrai, evoluiu esse Asp, ele vai fazer o quê? Ele vai dar dano com o Mega Altaria, ou seja, ele não tinha uma Sabrina. Ele não dependeu da estratégia de sono. Foi aí que eu ganhei, porque eu tinha uma Sabrina na minha mão. Então, mesmo que você tenha o Cyrus, eu acredito que eu perdi muito pra Sabrina, nas partidas que eu perdi hoje. É sempre importante, dando uma pausa aqui, você pensar para quais estratégias, né, quais cartas fazem diferença na hora H, quando você está jogando. As estratégias que eu olho no Pokémon Meta, mas eu mudo um pouco o deck. Porque às vezes é isso, é questão do dia. No começo do dia, eu ganhei 3 vezes seguidas de Mega Blaziken. E talvez tenha sido algum torneio ontem que o Mega Sceptile ganhou. Acho que eu peguei 3 partidas de Mega Sceptile e eu venci tudo. Né? Porque o Blaziken eu dei sorte também, né? Eu não briquei. Quem não sabe brincar ou zicar é quando, né, tu pega um início ruim, então não pega a carta que tu quer, tu não pega professor, tu não consegue ter poder de conta de cá, e tu acaba perdendo. No caso, eu percebi que eu tava perdendo muito de Sabrina. E a Sabrina é uma carta muito boa. Não é à toa que ela me fez ganhar aqui. Porque todos os outros 3 no banco tinham 90, 100 de vida. O meu Zoroark dá 90 de dano. Porém, tem o Darkrai. Então eu posso dar 20 de dano. Quem não sabe esse Darkrai, 20 de dano. Toda vez que quer colocar no energia Dark pro Pokémon ativo, eu tinha usado a Sabrina, então um desses ia vir pro campo ativo, ia usar a habilidade Darkrai, depois ia bater ou com Zoroark ou com Absol e ia vencer, caso ele concedeu. E eu peguei a minha vida pra Master Ball. Olha só a tela de promoção, olha só esses raios de luz. Olha só, que bonito. Então, sim, eu venci de um japonês pra ganhar o meu ranking Master Ball. E depois ainda venci 2 vezes com o deck lá dos Pokémon Futurista, né? Tem muitos decks que dá pra jogar. Eu acho que esse é um dos metas mais saudáveis desde... Tudo bem que a gente passou um perrengue aí com o... Depois que entrou esse arquétipo de sono e tal. Depois que a gente coloca a Dama do Centro Pokémon agora pra combater. Mas eu acho que é um deck bastante saudável. Eu acho que desde o início do jogo, desde a época ali que o pessoal não sabia direito o que estava fazendo, pacote do jogo e do Palkia, né? Quem não sabe, eu jogo esse jogo desde o primeiro dia, religiosamente. Esse jogo faz aniversário no mesmo dia que eu. Então eu tenho um carinho bastante forte por esse jogo, embora agora todo mundo esteja ficando Pokémon Champions, né? No caso aqui, eu joguei com um deck de um Pokémon que eu gostava, né? Sempre importante você contrabalancear. Às vezes o Pokémon que você gosta, né? Talvez valha mais a pena jogar com esse. Te dará mais satisfação do que jogar com outros deck meta. Eu tento sempre, né, trocar de decks
Isso é uma estratégia que eu vejo as pessoas que puxam rank mesmo, daquele top 1, top 2, top 10, top 100. Quanto mais vai subindo, mais vai afunilando, e essas pessoas elas vão se enfrentando de novo. Então, às vezes, o que diferencia uma vitória de uma derrota é a pessoa conhecer como você joga, saber do jeito que você vai jogar, sabe? E aí você trocar de deck frequentemente é muito importante. Claro, você vai querer ter um deck que você prefere mais, mas é sempre bom que você olhe outras opções de deck que sejam interessantes para você e você vá variando entre eles. Até para você não cansar, você não desenvolver rancor pelo deck que você mais utiliza, sabe? Pô, gostando desse Pokémon, mas ele nunca encaixa, sabe? Todo deck tem um momento onde encaixa, até os mais específicos. Até o deck da diabetes, viu? Então, né? Sempre tem uma aplicação. Eu já ganhei na ranqueada com o deck da diabetes, sabe? Então, é isso. No fim, né? Esses são decks para você rushar a Master Ball Rank. Mas, idealmente, quando você chegar na Master Ball Rank, se você não vai mirar o top 1, ou que eu acredito que se você tá vendo esse vídeo agora, você ainda vai rushar, você não vai mirar rank. Se chegar lá no Master Ball, pra você se acostumar como as pessoas jogam, você pega um deck meme seu aí e vai jogar com ele ali no bico do corvo da Master Ball, sabe? Porque aí você consegue ver como as pessoas jogam. Muito da estratégia, né, envolve antecipação. E é muito interessante você pensar como as pessoas jogam. Sempre que eu tava ali, né, eu tava fazendo minhas jogadas antecipando o que o meu oponente ia fazer. Claro, tem o fator sorte, tem joga moeda, tem eu vou zicar, o oponente vai zicar. Eu ganhei uma hoje, o cara tava com esse deck aqui do Lucario, entendeu? Ele tinha 2 Riolo na mão, ele já tinha usado os 2 Igglybuff, os 2 Darkrai que ele tinha 3 cartas para comprar. 2 dessas cartas eram Mega Lucario, ou seja, ele tava com um Riolo de 3 energia e ele não conseguiu evoluir para Mega Lucario. Questão de quê? Sorte, entendeu? Eu dei sorte, ele deu azar. Então, Pokémon, né? Claro, as pessoas vão dizer, e a estratégia. Claro, é estratégia, no limite do que você consegue jogar, entendeu? Então, você tá sempre com a sua mente ali, tranquila. Às vezes é matematicamente impossível você vencer o seu jogo. Você tem que aceitar, né? É um pouco difícil, né? Ser um mal perdedor assim, quando você tá numa sequência muito grande e eu bati no microfone, mas é isso. Às vezes chega num ponto que matematicamente não tem como ganhar o jogo. Aí, né, você infelizmente aí reza, né, pra que o oponente, a mãe dele chame ele, que caia energia, caia internet na casa dele. Aí quem sabe você ganha, né? Sempre existe uma chance de ganhar, sempre existe uma chance de perder. Eu já perdi partida porque eu tava com arroz no fogo. Paciência, né? Enfim, divirta, espero que você tenha gostado. Caso você tenha outras sugestões de deck, eu não nego que existem outros padrões de deck. Eu mesmo falei que joguei contra o Sceptile, tem pessoas jogando. Tinha pessoas jogando mesmo rank que eu. E só é um deck que, apesar de eu ter construído, eu não costumo jogar muito. Mas é sempre uma opção. É sobre isso. Falou.